Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Tragédia no Paraná. 9 integrantes de uma equipe de remo de Pelotas morrem depois que uma carreta tombou em cima da van em que eles estavam. Um paciente que recebeu um fígado transplantado e foi infectado por HIV no Rio de Janeiro está em estado grave no Instituto de Infectologia da Fiocruz. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, reabre parcialmente para voos comerciais depois das enchentes de maio. E ainda, com a proximidade do Dia de Finados, comerciantes de Aracaju apostam no aumento da venda de velas. Segunda-feira, dia 21 de outubro, agora no Brasil TV. Nove pessoas morreram num grave acidente entre uma carreta e uma van na BR-376, no Paraná, perto da divisa com Santa Catarina. Todas elas estavam numa van que levava uma equipe de remo de Pelotas de volta para o Rio Grande do Sul. Entre as vítimas estão 7 atletas. Apenas um de 17 anos sobreviveu. A gente fala exatamente do ponto onde foi esse acidente, nesse trecho que é de serra e de muitas curvas aqui da BR-376 em Guaratuba. Depois de 15 horas de trabalho, as equipes da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária que administra aqui a rodovia conseguiram liberar o trânsito. A liberação foi por volta do meio-dia, mas mesmo assim os motoristas ainda enfrentaram 19 quilômetros de congestionamento. Para se ter uma ideia, a fila chegou a 30 quilômetros. Esse acidente resultou em 9 mortes. Atletas entre 15 e 19 anos que estavam retornando para Pelotas de um campeonato que fizeram e saíram vitoriosos de São Paulo. A gente teve ainda uma outra vítima que foi conduzida para o hospital de Joinville, de 17 anos. Após uma manhã de muito trabalho, estrada 376 liberada. Tudo voltou com um comboio e por aqui agora o trânsito flui normalmente. A principal suspeita da Polícia Rodoviária Federal é que os freios desse caminhão tenham falhado. O acidente foi a cerca de 2 quilômetros de uma área de escape aqui da rodovia. Equipes da Polícia Científica e da Polícia Civil do Paraná estavam no local para fazer a perícia e colher informações para essa investigação. O motorista da carreta já recebeu a alta do hospital. O único sobrevivente dessa van foi um jovem de 17 anos, que aguarda a chegada da família no hospital para que possa voltar para sua casa. A Confederação Brasileira de Remo publicou uma nota se solidarizando com a dor de amigos e atletas. Outras informações sobre as vítimas desse acidente, os feridos e a repercussão daqui a pouco no Jornal Nacional. E 3 pessoas morreram e 6 ficaram feridas também num grave acidente no município de Machados, no agreste de Pernambuco. Um trio elétrico tombou na estrada quando voltava para o Recife. Foi neste trecho da PE-89 onde o trio elétrico caiu da ribanceira. Essa é a rodovia que dá acesso ao município de Machados, no agreste de Pernambuco, distante 110 quilômetros do Recife. Segundo o Corpo de Bombeiros, o trio elétrico tombou, desceu o barranco e só parou 50 metros depois. Por essa imagem feita pelo Globocop, dá para ver a vegetação que foi arrastada. A cabine do trio foi parar um pouco mais à frente. O motorista Renato William Rodrigues Lopes morreu no local. Outro integrante da equipe, Windenberg Sena da Silva, também morreu. As famílias dos dois foram ao local reconhecer os corpos. A terceira vítima foi Angélica da Silva Araújo. Ela não fazia parte da equipe do trio. De acordo com as informações apuradas no local, ela pegava carona até a cidade vizinha de Bom Jardim. Os corpos foram levados para o IML do Recife. Os feridos foram resgatados pelas ambulâncias do Hospital Edson Álvares, em Machados, e de municípios vizinhos. 4 pessoas foram levadas para o Hospital da Restauração, no Recife. Uma para uma unidade de saúde particular e outra deixou o Hospital de Machados após ser atendida. Foi um acidente com múltiplas vítimas 3 bastante graves, né? E graças a Deus a gente conseguiu mobilizar a equipe, tanto a equipe médica como a equipe de enfermagem, a equipe de motoristas, para fazer esse resgate, né? Conseguimos resgatar as vítimas em menos de 20 minutos, trouxemos as 6 vítimas para o hospital, as que com vida, né? Rapidamente conseguimos reforçar a equipe, né, com 7 médicos, 6 enfermeiros, 10 técnicos de enfermagem.
O trio Zeus estava na cidade de Machados para festa em comemoração à reeleição do prefeito Juarez da Banana. De acordo com testemunhas, o trio estava sendo levado de volta para o Recife pela equipe da empresa, dona da carreta, quando aconteceu o acidente. A polícia de São Paulo investiga a morte de um motorista de aplicativo num acidente nessa madrugada em Santo André, no ABC. Gilvan Barros da Rocha tinha 34 anos e o carro dele caiu no rio Tamanduateí. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu logo depois. Só por volta das 9h30 da manhã é que o veículo foi retirado do rio Tamanduateí e colocado ali às margens para que o guincho venha buscá-lo. Foi necessária uma operação especial para a retirada desse carro. A prefeitura aqui de Santo André acabou mandando um veículo especial e aí 2 profissionais tiveram que descer ali no rio para poder preparar tudo para que o carro pudesse ser içado, então, instantes depois. Gilvan trabalhava como motorista de aplicativo durante a madrugada. O acidente aconteceu bem aqui em Santo André, no cruzamento das avenidas da Paz e do Estado. O motorista Gilvan Barros da Rocha, de 34 anos, descia a Avenida da Paz quando caiu no rio. Pessoas que estavam por aqui ouviram o barulho e nós também pela manhã flagramos algumas marcas das batidas em 3 pontos diferentes, nas guias, antes do carro então cair e ficar ali parado no meio do rio. O certo, né? Colocar uma mureta, né? Se tivesse, pelo menos ele estava vivo, né? Gilvan chegou a ser socorrido, mas morreu instantes depois. Era um cara trabalhador, sempre foi, entendeu? Ajudava o pai dele, a mãe dele, todo mundo da nossa família adora ele. E aí aconteceu isso, já perdeu já meu tio, minha tia, o pai dele vai fazer 2 anos agora. Aí vem essa fatalidade aí. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que o caso foi registrado como morte acidental na delegacia de Santo André, no ABC. No boletim de ocorrência, os policiais disseram que não localizaram testemunhas. Uma perícia está sendo feita para explicar como foi o acidente. Uma mulher morreu atropelada por um trem ao tentar atravessar a estrada de ferro Carajás, na cidade de Bom Jesus das Selvas, no interior do Maranhão. De acordo com testemunhas, ela caminhava na lateral da estrada quando foi atingida. Chegou a ser socorrida por uma equipe do SAMU, mas não resistiu. Olá, a vítima desse acidente é Divina Miranda, de 56 anos, que morreu após ser atropelada por um trem que passava pela estrada de ferro Carajás, que fica em Bom Jesus das Selvas, a 468 quilômetros de São Luís. Segundo informações de testemunhas, Divina caminhava na lateral da estrada quando foi atingida pelo veículo. Ela chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento. Após o acidente, moradores da região atearam fogo em alguns objetos, paralisando a passagem do trem ali naquele trecho da ferrovia, né? Essa paralisação durou aproximadamente 6 horas. Em nota, a empresa Vale, concessionária que explora os serviços ferroviários de cargas pela estrada, lamentou a morte de Divina e disse que o maquinista tentou evitar o acidente, mas não foi possível mesmo adotando todos os procedimentos cabíveis. André Souza, de Imperatriz, para o Brasil TV. O Corpo de Bombeiros localizou no fim da manhã os corpos das 2 crianças que morreram afogadas no rio Cuiabá, na região metropolitana da capital mato-grossense. Olá a todos. Aqui em Cuiabá, 2 crianças de 8 e 10 anos de idade morreram afogadas aqui no rio Cuiabá depois que foram até o rio para tomar banho com a irmã mais velha. As buscas começaram ontem na manhã de domingo e hoje as equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram encontrar os corpos das 2 crianças aqui na região da Ponte Sérgio Mota, a ponte que liga a capital com a região metropolitana. Às 8 horas da manhã, o corpo do menino Carlos Eduardo, que só tem 8 anos de idade, foi encontrado. 2 horas depois, o corpo da irmã, que é Yasmin Vitória, de 10 anos, também foi encontrado na mesma região, a aproximadamente 4 quilômetros de distância do local onde as crianças se afogaram. O caso será investigado pela Polícia Civil. De Cuiabá, Mato Grosso, Natan Goulart para o Brasil TV. 170 dias depois de fechar por causa dos alagamentos no Rio Grande do Sul,
O aeroporto de Porto Alegre reabriu hoje para passageiros. O primeiro voo a pousar aqui no aeroporto Salgado Filho veio de Campinas e aterrissou por volta das 8 horas da manhã, trazendo 174 passageiros. Nesse primeiro dia, o Salgado Filho vai receber 71 voos, com a expectativa de 9.000 pessoas circulando por aqui. As operações são para aeroportos em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E a previsão é que a oferta de voos vá aumentando de forma gradativa, chegando a 122 em novembro, para esses destinos. O principal aeroporto gaúcho ficou 170 dias sem pousos e decolagens, depois de ser atingido pela enchente que afetou o Rio Grande do Sul em maio. A pista chegou a ficar 23 dias submersa. Nesse período, as operações foram concentradas na base aérea de Canoas, na região metropolitana, e em alguns aeroportos regionais. As obras de recuperação do Salgado Filho levaram 90 dias. Para receber os voos domésticos, vão ser utilizados 1.700 metros da pista, já revitalizados. Outros 1.400 metros seguem em obras e, em dezembro, o aeroporto reabre para voos internacionais. A expectativa agora é do retorno dos visitantes para os principais destinos turísticos aqui do Rio Grande do Sul. Gramado, na Serra, já está pronta para receber os turistas para o Natal Luz, que começa agora no próximo dia 24. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou que um paciente infectado com HIV, depois de receber um órgão transplantado, está no centro de terapia intensiva. Olá, amigos do Brasil TV. Um dos pacientes que foi infectado com HIV, depois de ter sido transplantado aqui no Rio de Janeiro, deu entrada ontem aqui no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas em estado grave. Ele passou mal em casa, é um homem de 75 anos que recebeu um fígado em maio desse ano. A gente tem informações de que ele está sedado e entubado. Os outros 5 pacientes infectados também estão sendo monitorados pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente tem informações de que todos eles apresentam algum grau de comprometimento já do sistema imunológico. E além do acompanhamento de uma junta médica, todos também estão recebendo um acompanhamento psicológico no Hospital Universitário Pedro Ernesto, aqui no Rio de Janeiro. A gente tem a notícia de que ontem o Hemorrio concluiu a análise de 286 amostras de doadores que passaram pelo mesmo laboratório onde esses órgãos passaram. Todos esses doadores deram negativo para HIV. Mesmo assim, o Hemorrio garantiu que vai fazer uma nova rodada de testagem em todos os 286 exames para garantir os resultados. Enquanto isso, a Polícia Civil segue com as investigações. Prendeu ontem Adriana Vargas dos Santos, coordenadora do laboratório PCS Saleme. Ela foi presa em casa, em Belford Roxo, aqui na Baixada Fluminense. Segundo o depoimento de um dos técnicos que trabalhava no laboratório, Adriana deu a ordem para economizar no controle de qualidade dos testes HIV. A checagem, que era diária, passou a ser semanal. No dia 10 de setembro, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro foi notificada de que pacientes transplantados receberam órgãos de doadores que tinham HIV. O caso foi revelado no dia 11 de outubro pela Band e confirmado pela TV Globo. 5 pessoas ligadas ao laboratório PCS Saleme estão presas, incluindo o dono, Walter Vieira. Benhur Correia para o Brasil TV. A madrugada de domingo em Vilhena, no interior de Rondônia, foi marcada por 2 invasões seguidas a grandes lojas de eletrodomésticos. Os criminosos agiram rápido e levaram muitos eletrônicos. A ação dos criminosos foi em sequência, um furto seguido do outro, e eles nem se intimidaram, mesmo sabendo que estavam sendo filmados. Isso tudo aconteceu na madrugada de sábado para domingo em 2 grandes lojas de móveis e eletrodomésticos aqui da cidade. Nas imagens feitas pelo circuito de monitoramento da primeira loja, dá para ver os suspeitos chegando com os rostos cobertos por volta de 1h30 da madrugada. Eles quebram uma das portas de vidro e entram com muita facilidade. Correm em direção ao armário, também de vidro, pegam vários objetos e saem correndo. Tudo em menos de 30 segundos. De outro ângulo, dá para ver de forma mais nítida os dois retirando vários eletrônicos do expositor e guardando tudo numa mochila. Eles levaram notebooks, tablets e celulares. Prejuízo que ainda nem foi estimado. A Polícia Militar informou que a ferramenta utilizada para quebrar o vidro, uma chave grifo, foi deixada no local.
os militares também encontraram sangue, o que indica que um dos suspeitos se feriu durante o furto. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a empresa responsável pelo monitoramento não percebeu a ação. Pouco mais de 2 horas depois, por volta das 13h40 da manhã, 3 homens chegam ao segundo estabelecimento. Dessa vez, com o apoio de uma moto equipada com carretinha para levar os itens furtados. Dessa loja, eles levaram caixas de som, 11 no total. Para conseguir entrar na loja, arrombaram a porta de vidro, que inclusive tinha uma proteção feita com grades de ferro pelo lado de dentro. Em menos de 1 minuto, pegam os eletrônicos e vão embora. Ainda não há estimativa do tamanho do prejuízo também nesse segundo caso. A polícia segue investigando. De Vilhena, Yuri Lima para o Brasil TV. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão já sabe que pelo menos 7 assaltantes participaram do roubo de mais de 21 milhões de reais da empresa Cefor, em Bacabal, na semana passada. Ninguém foi preso até agora. Os assaltantes levaram 21 milhões e 750 mil reais da empresa de transporte de valores em Bacabal, a 249 quilômetros de São Luís, de acordo com o que já foi apurado na investigação. Segundo a polícia, a ação dos assaltantes durou 10 minutos. Eles entraram e saíram pelo mesmo local, uma casa que o grupo havia alugado cerca de 10 dias antes do assalto e que tem um muro atrás da empresa de transporte de valores. Testemunhas e funcionários que estavam no local do assalto foram ouvidos. A polícia sabe que pelo menos 7 homens armados participaram da ação. 5 entraram na empresa onde o dinheiro estava guardado. Veículos que podem ter sido usados pelos criminosos estão apreendidos e uma perícia sendo feita em uma propriedade na cidade de São Luís Gonzaga, onde bancos de carros foram encontrados. A polícia acredita que podem ter sido tirados para dar espaço aos malotes de valores levados pelos assaltantes. Nenhuma hipótese é descartada até agora, mas, de acordo com o delegado-geral, além do pouco tempo que a ação levou, a facilidade para acesso ao dinheiro e como o sistema de comunicação direto com a polícia não foi acionado, fortalecem a possibilidade da participação de mais pessoas no planejamento do assalto em Bacabal. Nós entramos, então, num caso desse que chama atenção, onde nenhum mecanismo de acionamento do sistema de segurança foi acionado. Aí nós entramos para fazer uma investigação. Então, o primeiro ponto que nos chama a atenção é isso. Por que esses mecanismos não foram acionados? Como que uma ação dessa, para levar um valor tão grande, ela ocorre em 10 minutos? Então, essas são as interrogações que nós vamos responder no decorrer das nossas investigações. A casa alugada pelos assaltantes está sendo periciada e as imagens analisadas pela polícia. É buscar as perícias que estão sendo feitas na casa que foi alugada, na base da empresa que foi atacada, nos veículos que foram encontrados, né? Foi encontrada uma propriedade também em São Luís Gonzaga, onde foram abandonados bancos de um veículo. É um modus operandi típico deles, eles tiram os bancos dos veículos para poder ganhar espaço para transporte dos malotes e mesmo dos criminosos, espalhados num carro, num vão maior. A Cefor não quis se manifestar sobre o assalto. A seguir, voluntários se reúnem para espalhar sementes num trabalho para reflorestar o Parque Nacional de Brasília depois dos incêndios. É daqui a pouquinho. Brasil TV de volta falando do tradicional aumento na venda de velas no mês de outubro. O Dia de Finados, em 2 de novembro, é o grande responsável por isso. Entre os comerciantes de Aracaju, tem aqueles que ainda estão na expectativa, mas outros já comemoram um movimento maior. Na fábrica de Paulo, localizada em Aracaju, o ritmo de produção se intensifica nesta época. As velas de diferentes tamanhos e tipos ganham as vitrines e atraem uma clientela variada. Entre as mais procuradas estão as velas de 7 e 9 dias, com preços que variam de R$ 6,50 a R$ 8,00. Mas há também outras opções no mercado.
Para Paulo, este é um dos melhores períodos do ano para as vendas, já que ele recebe um público variado. Todos os clientes, porque a religião, você sabe que abrange o mundo, né? Tanto o pessoal católico, quanto o pessoal banda, quimbanda, candomblé, todos eles que têm da religião adquirem a velinha. Com a proximidade do Dia de Finados, a produção aumentou significativamente. A fábrica chega a produzir cerca de 500 velas por dia para atender a alta demanda. Apesar da tradição de vender velas no Dia de Finados, os lojistas enfrentam constantes desafios, que são os aumentos no custo da matéria-prima. Em Aracaju, isso se reflete diretamente no preço final que chega aos consumidores. Augusto, que trabalha no setor há quase 20 anos, compartilha essa preocupação. Ele teme que o retorno das vendas não seja como esperado. Cada ano que passa a dificuldade fica mais difícil, porque nós percebemos que tem alteração no combustível, aumenta, baixa, mas na parafina, que é o insumo, a sujeira do petróleo, a gente não vê isso. E quando chega esse período, infelizmente, ela não baixa de jeito nenhum, ela onera o preço. Aí os fabricantes compram a parafina mais cara e repassa para a gente já com preço, e nós temos que repassar para o consumidor final. A vela no Dia de Finados simboliza luz, respeito e memória. Acender velas é uma tradição que representa a continuidade da vida espiritual e uma homenagem aos que já partiram, criando uma conexão entre o presente e o passado. O comércio se mantém otimista, investindo nessa tradição, com a expectativa de que, apesar dos desafios, as vendas continuem a crescer. A venda de vela é bem interessante. A gente vende vela o ano inteiro. Mas a gente tem uma expectativa que esse ano dê uma melhoradinha, pelo menos um crescimentozinho, que pelo menos de uns 10% para animar mais a gente do setor, porque está um pouco complicado. Voluntários fizeram hoje uma ação para recuperar o Parque Nacional de Brasília, que foi atingido por um grande incêndio no mês passado. Sementes de várias espécies do cerrado foram espalhadas na área atingida pelas chamas. Semente de capim-mulungu, capim-carrapato, capim-rabo de burro. São algumas das espécies nativas do cerrado utilizadas no dia de mutirão de plantio no Parque Nacional. O foco era levar sementes para a área devastada com as queimadas de setembro. Mas antes, uma explicação sobre o mutirão. Esse aqui que a gente chama é o nosso ouro. Então a gente vai usar com todo o cuidado. Eu pensei em cada um semear 200 metros. As vacas comeram a polpa dele, mas a semente está aqui dentro. A área de trabalho dos voluntários fica perto da central de visitação do parque, paralelo à trilha Cristal. Muito utilizada por pedestres e ciclistas, a área faz parte dos quase 1.500 hectares que foram queimados no mês passado. Foram disponibilizadas 30 vagas, mas apenas 9 voluntários participaram, além dos servidores do Instituto Chico Mendes, que coordenou a ação. A chefe do Parque Nacional explica a importância de introduzir espécies específicas. A gente está fazendo esse projeto de restauração aqui com sementes nativas do cerrado, fazendo uma técnica de plantio direto, que é bastante adequada para que a gente tenha realmente uma ação que tenha resultado e tenha êxito, né? Antes de ir para campo, os voluntários fizeram uma muvuca, que é a mistura das sementes. A maioria das sementes foi colhida na Chapada dos Veadeiros e doadas ao ICMBio. A sociedade se sensibilizou muito com a situação do Parque Nacional de Brasília, pela proximidade e pelo amor que eles têm com a unidade. Então, para a gente é muito importante e muito bem-vinda essa ajuda, que a gente consegue ter uma dimensão maior das ações que a gente projeta e planeja aqui para o Parque Nacional. Cada voluntário recebeu seu pacotinho de sementes misturadas. A Kaline é psicóloga e ficou sabendo da ação pelas redes sociais e resolveu colaborar. Eu queria ajudar também o meio ambiente depois dessas queimadas, né? Eu sempre me interessei bastante nessa área de meio ambiente e eu queria também saber como é de fato um voluntário, porque o mutirão é só um dia. A Sevilha ficou sabendo do mutirão pela amiga e, além de ajudar, também aprendeu um pouquinho mais sobre o cerrado. Chama muito a atenção do público quando a gente vê criancinha plantando a mudinha. Só que ela explicou, né, que o cerrado não é bem assim, que as sementes que funcionam muito mais interessante, né, determinadas sementes que vão ter o resultado. Durante o mutirão também foram plantadas sementes de árvores do cerrado, como o baru e o tingui. A ideia desse trabalho é dar um suporte, uma forcinha para a natureza recuperar a área atingida pelas queimadas.
Em novembro, o parque abrirá outro chamamento para voluntários ajudarem na recuperação do espaço. As pessoas saem transformadas, de poucos instantes até vários dias, nunca é igual, nenhum dia é igual, sempre a gente sai maior. Quem participou da semeadura espera que o trabalho ajude. Vai demorar muito para a gente ver isso nascendo, né, que é só semente, mas a gente fica satisfeito, assim, a gente está fazendo a nossa parte, né, nosso trabalho para ajudar o meio ambiente. Muito legal, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h40 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.